Oi, gente. Aqui começa o nosso primeiro vídeo do canal do YouTube. E vocês estão preparados? Primeiro eu queria agradecer essa linda que tá aqui, que vai dar o seu depoimento, o primeiro depoimento do canal. E falar que o processo de cura, ele é pela fala. Quando você começa a falar, isso te liberta. Então, eu peço a vocês que vocês tenham compreensão, é o nosso primeiro vídeo, que vocês deixem uma mensagem para ela de carinho, com bastante respeito e empatia, né, com a pessoa dela. E vamos comigo pro primeiro vídeo. Hashtag 001. Então, Joyce, que é o nome que ela pediu para ser chamada, sabe? E me lembrou muito a história de Joyce Meyer, né? Vocês devem conhecer, né? A história da Joyce. E nós vamos chamá-la de Joyce. Eu gostaria, Joyce, de que você explicasse pra gente como tudo começou, sabe? A sua infância, né? A sua criação com a sua mãe, com seu pai. Como que foi isso? Então, Gui, eu não me lembro, assim, de muitos momentos felizes, não lembro. Parece que minha infância foi só momentos mais conturbados, né? Não lembro, assim, de momentos bons em família, né? Em família reunidos, só coisas pesadas, né? Você tinha uma família, você tinha pai, mãe e irmãos. Irmãos, isso. Isso. E você, né, já tinha me contado a gente fez uma pré-avaliação do que a gente ia falar aqui, e você tinha me falado que a sua mãe já se notava que ela tinha uns distúrbios, né, psicológicos, né? E você acha que agravou com o tempo? Como que foi isso? Me conta um pouco. Minha mãe tinha vários, né, distúrbios mentais, não eram só, né, depressão, mania, bipolaridade, né, entre outros. Eu lembro sempre da minha mãe, ou quando ela não estava em crise, ela estava totalmente depressiva, né, em depressão. Então, era aqueles picos, quando ela estava muito agitada, ou ela estava na cama, só dormia, né, ia pra igreja e tal, mas assim, era picos de humor mesmo. Uma hora ela estava super alta astral e outra hora ela estava super depressiva. Entendi. E ela chegou a ser diagnosticada por profissionais? Sim, fez tratamento no CAPS e tal. Mas quando era criança, o tratamento era totalmente diferente do que é hoje, né? Então, quando eu era criança, ela realmente ficava internada em hospícios. Não tinha o devido tratamento que tem hoje. O tratamento era hospício mesmo. E a gente sabe, infelizmente, que o tratamento antigamente, ele piorava ainda mais a situação do paciente, né? Que eu lembro que tem um irmão da minha avó, que ele ficou internado e eles davam choque elétrico nele e ele nunca mais foi o mesmo, sabe? Isso mesmo. E era uma das coisas que minha mãe contava, né? Que quando ela estava internada, as violências que ela sofria no hospício. Então, às vezes ela não queria o tratamento porque ela sabia que ela ia sofrer bem mais no hospício do que, né, na rua. E das coisas que ela contava pra gente era isso, que era choque na cabeça, que eles colocavam ela numa sala molhada, né, com descalço, e ali eles eletrocutavam ela. E os outros internos também. E você chegou a me contar também que teve abusos, né? Sim, que, né, as internas sofriam bastante abusos sexuais dos próprios, né, enfermeiros, das pessoas que estavam ali para cuidar. Entendi. E você me contou também que, né, pessoas que iam recolher para levar para o hospício, como que era isso? Porque vocês todos pequenos presenciando isso, tinha um acompanhamento para vocês também? Como que era? Não, pra gente não. Quando isso acontecia, geralmente, meu pai que ia, a gente ficava em casa, né? A gente chorava muito, via aquela situação, mas não tinha quem ficasse com a gente, né? Meu pai acompanhava ela no hospício, tá? E ela ficava internada lá, né? Às vezes meses, não recebia visita, porque a gente era pequeno, meu pai não levava, né? Então ela ficava, bem dizer, abandonada lá. E seu pai chegava a falar por que não levava vocês para estar visitando ela? Não. E se a gente falasse, quero ver minha mãe, tô com saudade, a gente apanhava. Não tinha porquê. Então vocês não podiam nem expressar o sentimento de vocês? Não podia, não. Entendi. De jeito nenhum. Numa dessas brigas que eles tiveram, você me contou que ela quis divorciar dele, né? E me conta um pouco mais sobre isso. Eu lembro quando ela contou pra gente que ia separar do pai, né? Que ela falou, a mãe
Mas a relação dele já estava desgastada, né? Por causa da doença dela e por ele não compreender. Eu acho que ele não compreendia minha mãe. Né? E aí quando eu lembro dela sentada com a gente na cama, falando, a mãe vai separar do pai, a mãe vai ficar com casa, seu pai, né, vai caçar o rumo deles e a gente vai separar. E aí eu lembro que a gente chorou bastante e tal, mas ficou meio que aliviado também. E saber que aquilo ia acabar, né? Só que foi pior. Porque aí quando ela pediu o divórcio para ele, né, meu pai estrupou minha mãe, né, nesse pedido de divórcio. E aí começou o verdadeiro inferno na vida da minha mãe, quando ela pediu o divórcio. Porque aí ela não ficou com a casa, ela não ficou com os filhos, foi totalmente o contrário do que ela pensava, né? E ela foi morar na rua. E meu pai distorceu toda a história e tal, colocou, né, tudo a favor dele e ela perdeu a guarda dos filhos, perdeu tudo e foi morar na rua. Você disse que ele distorceu. O que ele falou? Porque como ela alternava em momentos, né, de loucura, né? E às vezes ela estava sã, então ela foi lá, deu entrada no divórcio, ela estava sã. Né? Então, quando tinha audiência, quando tinha qualquer coisa, ele dava um jeito de ir lá infernizar ela para ela sair, perder as estribeiras, né? Então, ele falava, não, ela é louca. Aí chegava lá na frente do juiz, ela realmente estava alterada. Então, ninguém dava credibilidade para que ela estava falando. Ela chegava lá suja, né, com mal vestida, né? E aí ninguém dava atenção, ninguém ouvia o que uma louca queria falar. Entre a palavra dela e a dele sempre prevalecia. E ninguém ouvia ela. E ele sempre dava um jeito de, se ela tivesse boa, ele dava um jeito de ir lá falar com ela, sabe, irritar muito ela para ela ficar muito nervosa e ela sair do eixo dela. E no caso, você falou que ela sofreu um abuso do pai ainda nesse momento. Então, assim, para você ter falado isso, ela chegou a comentar com você isso. E houve alguma testemunha? Houve uma testemunha, sim. Eu não vou falar quem foi, né? Porque eu creio que essa pessoa vai ver esse vídeo e talvez traga outros transtornos a mais. Entendi. Mas teve uma pessoa, uma criança que viu, que presenciou esse estupro. E me conta aqui mais uma coisa. E vocês, nisso tudo criança, como é que vocês ficaram? Você já me contou também que você também sofreu abuso quando criança. Você pode se sentir à vontade de falar sobre isso? Você quer falar? Sim, quero. Então, como nós ficamos muito sozinhos, né? Minha mãe sempre bitolada com igreja ou, né, na rua. Que eu me lembro, o primeiro abuso que eu tive foi aos 4 anos, né, de um vizinho, né, que me atraiu com uma laranja, um vizinho mesmo de quintal, e ele estava chupando uma laranja e eu fiquei olhando aquilo. Eu lembro que eu estava mexendo umas dálias, minha mãe tinha umas plantas, umas dálias, e eu estava encantada com as dálias e tal. E aí esse vizinho apareceu e perguntou, você quer uma laranja? E eu respondi que queria sim a laranja. E ele falou, não, vamos entrar que eu vou te dar uma laranja. E aí eu entrei na casa dele e me colocou no colo para descascar a laranja. E ele estava com a filha recém-nascida, um dos braços, né? E eu lembro que em algum momento, não sei, ele colocou a filha dele no berço, não lembro, e ele me colocou no colo dele. E ele tentou me penetrar, me começou a forçar, e eu falando pra ele que eu não queria brincar daquilo, não quero, eu comecei a chorar, e foi o que ele deixou eu ir embora. Eu fui pra casa, não contei isso pra ninguém, não contei pra minha mãe, não contei pro meu pai, e guardei isso por muitos anos pra mim. Esse foi o primeiro abuso. Você tinha quantos anos? 4 anos. A sua mãe e seu pai ainda estavam juntos nessa época? Estavam, moravam na mesma casa. E depois teve outro? Isso, depois teve outros. Que foi um tio, né, que foi morar na nossa casa. E esse sempre, quando podia, sempre quando estava perto de mim, ele sempre abusava de mim sexualmente. Quando ele tinha oportunidade, então? Sempre quando ele tinha oportunidade. Às vezes até perto dos meus irmãos, mas meus irmãos não percebiam o que estava acontecendo. Esse provavelmente depois dos 6 anos que ele foi morar na minha casa, né? E ele sempre, bem dizer, diariamente. E depois, quando eu estava maiorzinha, acho que com uns 11 anos, outro tio também que foi morar na minha casa. E esse tio abusava sexualmente de mim e dos meus outros 2 irmãos. E ninguém nunca... Nunca percebeu, ninguém nunca viu nada. E talvez também vocês não tinham nem sentido segurança de contar, porque tudo que fazia apanhava. Se falasse alguma coisa desse tipo, era motivo de mais um foro sem nem dar uma voz a uma criança. E realmente, porque eu nunca contei pro meu pai, porque eu tinha medo da reação dele, do que ele ia fazer comigo. Porque eu falava, eu não posso usar uma calça,
Eu não posso passar um batom, tudo é pecado, tudo é pecado, né? A gente não assistia televisão e tal. Se eu visse um casal de namorados de mão dada e eu ficasse olhando muito, eu apanhava ali mesmo. Então eu falei assim, se eu apanho de eu olhar um casal de mão dada, imagina se eu falar pro meu pai o que tá acontecendo comigo. Então eu tinha muito mais medo do meu pai, da reação dele, do que o medo do abuso em si. E isso terminou muitos anos depois? Isso acabou? Acabou. Realmente acabava quando eles saíam da minha casa, né? O primeiro tio, né? Acabou quando eu já estava maiorzinha, quando eu entendi que aquilo não era uma brincadeira. Aí eu já tinha uns 11, 12 anos. Aí ele foi embora, você pensou que estava livrando de um e veio outro. Isso. E você chegou a comentar isso com alguém, pessoal da igreja que acompanhava vocês? Seu pai mesmo, vocês chegavam a questionar? Chegou a ter esse tipo de conversa quando vocês já estavam maiorzinha? Quando criança, eu nunca tive coragem de contar pro meu pai. Eu tinha muito medo dele, né? Então, como se passasse um casal de namorado e eu ficasse olhando, eu apanhava ali mesmo, então eu não tinha coragem de falar pra ele, porque eu pensava, se um casal de mão dada me faz tomar um couro, imagina se eu contar pro meu pai o que acontece dentro de casa com meu tio. Então eu tinha mais medo da reação do meu pai, do que ele faria comigo, do que dos abusos em si. Tá, mas e a igreja? A igreja não acompanhava, não sabia isso, tudo que vocês passavam? A violência com meu pai, eu tenho certeza que a igreja sabia. Mas ninguém nunca socorreu a gente. Não teve ninguém que foi lá em casa ver o que estava acontecendo. Saber, eles sabiam, mas eles, bem dizer, excluíam a gente de tudo, eu e minha irmã, né? Então eles deixavam a gente bem que de lado. Então a gente estava por si, né? Eu falo que só eu, meus irmãos, Deus e o diabo sabem o que a gente passou. A igreja mesmo, ninguém nunca estendeu a mão pra gente. Então certa vez uma irmã lá da igreja, minha irmã usando um pó, né, no congresso da igreja, ela contou pro meu pai que minha irmã estava com pó. E dessa vez meu pai deu uma surra na minha irmã, que ela ficou 15 dias de cama. E aí ele falava pra minha madrasta, dar banho de sal grosso nela pra tirar os rostos, pra tirar as manchas. Não teve um socorro, não teve ninguém. O pastor morava do lado da nossa casa, mas ninguém fez nada pela gente. Meu Deus. E no caso, quando que essa madrasta chegou na vida de vocês? A mãe de vocês, o que aconteceu? Minha mãe ficou internada, né, numa dessas crises. Ela ficou internada aqui em Minas, porque a gente sempre morava em São Paulo. E ela ficou 8 meses internada. Nisso, minha madrasta apareceu, ela era irmã de uma vizinha lá de casa, ela veio de Alagoas, veio passar uns dias na casa dessa irmã. Né? E aí meu pai viu ela e aí os dois começou, enrabichou. E meu pai trabalhava fora nessa época, então ele vinha em casa 2 vezes na semana. E aí ele colocou ela pra olhar a gente, né? E aí nessa ele já tava tendo um caso com ela, né? Ela foi morar na nossa casa não pra olhar a gente, porque foi uma forma dele mascarar, né? Que tava com ela. Então pra igreja, pras pessoas, era uma babá da gente. Na verdade, ela não tinha nada de babá da gente. Ela tava tendo envolvimento com meu pai. E a sua mãe, quando soube disso, quando ela voltou? Aí minha mãe tava internada, né? Começaram a ligar na minha casa, vem buscar, porque ela tá de alta. E meu pai nunca ia buscar minha mãe. Então eles deram um jeito de levar minha mãe até a casa. E aí eu lembro que chegou um carro, né, de assistência social daqui de Minas e falou, a gente veio trazer sua mãe tá de alta. Só que minha madrasta já tava morando dentro de casa. A gente falou, minha mãe não tem como, porque a gente já imaginava o que ia acontecer. A gente, tudo de menor, e o que meu pai falava pra gente era lei, então a gente sabia que não podia colocar minha mãe dentro de casa. E a gente viu minha mãe pelo carro, né, ela dentro do carro, ela não saiu do carro. A gente falou, não tem como ficar com ela aqui, porque meu pai já tá com outra mulher, tal. E aí ela tava lúcida, né, e ela ficava falando, eu falei pra eles não me trazer pra cá, eu falei pra eles me deixar na rua, tal. E aí eles tinham que deixar ela com o responsável. E eles deixou ela na casa, né, do meu tio. Ela ficou lá por uns 2, 3 dias no máximo, e depois ela foi morar na rua. Só que aí meu pai já tava com outra dentro de casa, e aí a mãe foi morar na rua mesmo. Ela, no caso, me deixa entender, ela voltou e ela aceitou de boa ela ficar sem casa, na rua? Como é que foi? Porque se eles, deram alta pra ela, porque ela já estava bem, né? Ou não? Ela não estava? Ela estava bem. Ela estava no momento, né, beleza, ela estava no momento que ela estava lúcida, né?
Ela estava no estado normal dela. Porém, só que ter voltado. E aí ela chegou, ela não tinha mais casa, ela não tinha mais onde ficar, filhos, não tinha mais nada. Ela voltou, ela não tinha nada. Perdi tudo, né? Porque a esperança dela era no divórcio, ela conseguiu alguma coisa. E saiu, o divórcio ainda estava em trâmite, não tinha saído ainda, né? Quando ela foi para internação, ela estava morando em casa. Quando ela voltou, ela já não tinha mais nada. E aí ela ficou na casa desse tio por um tempo, 2, 3 dias, não foi mais que isso. E depois, quando eu vi ela, ela já estava transformada. Ela já tinha saído do eixo de novo, já estava em crise. Você contou que certa vez um traficante chegou, né, a dar tiro nela. Sim. E nessas dela morar na rua, ela tinha um traficante lá no bairro e ele ia muito pro Rio de Janeiro. Então a casa dele ficava sozinha. Então ela começou a invadir a casa dele para morar lá. Pra dormir, né? Lá. Uma dessas, até meu pai forjou que ela tava traindo ele com esse cara, né? Pediu pra alguém ligar lá em casa e falar, ó, sua mãe tá na casa de fulano aqui, tá com ele. E aí meu pai fez uma história lá de que ela realmente tava com ele. Ele falou, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Né? Só que ele não tava lá. Minha mãe tinha invadido a casa dele pra dormir, né? Pra não dormir na rua, ela dormia lá, porque ela sabia que não tinha ninguém lá. E quando esse cara voltou, ele ficou sabendo que a mãe estava dormindo lá. E realmente ele deu uns tiros na minha mãe, não pegou no nosso cachorro, matou o nosso cachorro, mas minha mãe saiu ilesa. Mas foi uma coisa mais, igual a traição, foi uma coisa forjada. Meu pai ele simulou, ele manipulou tudo para dar a entender que sua mãe tinha traído ele, que ele tinha então direito de divórcio. Porque aí ele tinha direito de divórcio, que na igreja até então, né, não podia divorciar se não fosse uma traição, né? Então ele simulou, ele aproveitou ali e simulou uma traição. Sendo que ele já estava... Isso. Sendo que ele já estava morando com... E você me contou também que ele também chegou a colocar os próprios colegas para estar tendo relação com sua mãe. Isso de fato? Isso. Era assim, nessa dela morar na rua, tinha uma favela perto da nossa casa. Então ela ficava muito lá, né? E aí tinha muito mato, muita coisa assim perto. Então ele pegava os ajudantes dele, né? Que os ajudantes pedreiros dele, que eram colegas nossos, era moleques assim da nossa idade. E eles falavam, vamos lá. E eles desciam o barranco, que tinha um barranco lá, e se minha mãe estivesse lá, eles estrupavam a minha mãe. Entendi. Isso com seu pai vendo, seu pai junto? Sim, meu pai junto, os três. Ah, tá, entendi. Os três, aí um segurado e tal, isso minha mãe contou depois, né? Isso eu fiquei sabendo depois e minha mãe me contou. Ela já estava lúcida, mas eu não tive coragem de confrontar eles. Mas assim, eu já vi muitas vezes ela lá embaixo, que dava pra ver da minha casa, e eles lá tacando pedra neles e tal. Mas assim, eu via o depois. E depois ela me contou o que estava acontecendo. Entendi. E tem mais alguma coisa que você quer falar a respeito do seu pai, da sua madrasta, de como que isso acabou acontecendo, né? De que pode ter chegado a sua mãe ao extremo da loucura, né? Você acha que isso pode ter acontecido, da sua mãe ter ficado com mais problema de saúde por causa desses acontecimentos? Sim, com certeza, né? Porque eu acho que se ele tivesse cuidado dela, se a igreja tivesse abraçado minha mãe, se ela tivesse tido um cuidado, mas ela não tinha ninguém. Eu acho que o fato dela ter ficado sozinha, aquilo ali, imagina a solidão. Eu imagino a solidão que ela sentiu. Eu fico imaginando ela sem os filhos, porque os filhos, mesmo ela estando em crise, ela nunca esquecia da gente. Ela dava um jeito de ir lá no portão ver a gente pela frestinha, né? E ela sabia que se ela fosse lá no portão, ela ia apanhar do meu pai. Mesmo assim, ela dava um jeito de ver a gente. Então aí, ela dava um jeito de ver a gente na igreja. Ela ia lá na igreja totalmente alterada, suja, um cheiro, né, mal cheirosa. Então, assim, e ela entrava na igreja já falando, eu quero ver meus filhos, e sentava no banco, e aí já era aquele escândalo na igreja. Mas ninguém tinha compaixão dela, não saber do que estava acontecendo com ela. Pra ela tá chegando naquele, né, lápis de... Não. Eu creio que por meu pai estar na igreja, né, sempre, sei lá, o dízimo dele sempre estava em dia, então eu acho que pra ele era tudo ok, né, e pra minha mãe é uma moradora de rua, uma louca, então ninguém dava ouvido pra ela. Entendi. Eu queria saber se na hora que seu pai estava agredindo você notava alguma afeição dele diferente? Totalmente. Eu não lembro do rosto dele, né, quando ele estava batendo na gente. Eu lembro que ele tirava a camisa, né, era sempre um ritual. Ele tirava a camisa, tirava o cinto, né,
né? E ele parecia, assim, que eu só via do pescoço pra baixo. Parecia que ele tinha uns 3 metros, assim, ele ficava muito grande. Ele ficava enorme, ficava gigante, né? E sempre, todas as vezes que eu lembro das agressões, eu não lembro do rosto dele. Eu lembro assim de um homem muito grande em cima, né, de mim, ou quando era com a minha irmã, ou comigo e com a minha irmã que aconteciam mais. Eu lembro que ele ficava um gigante. E ele falava, vocês vão ver o demônio agora, né? E aí ele começava as agressões. Dá a impressão que seu pai não gostava de mulher, né? Sei lá, por causa que com seus irmãos ele não tinha esse tratamento. Era só com você, com a sua irmã e com a sua mãe, no caso, né? Sim. Não gostava de mulher no sentido que eu falo, porque hoje em dia, né, estudando, tem aquela história tem até o misógino, né? Quando a pessoa não gosta tem uma certa repúdia de mulher, né? E como que você veio chegando, né? Você conseguiu sair disso, sair de lá? Tem também a história da sua mãe, né? Que você foi obrigada a ir na frente do juiz. Você pode me falar mais sobre isso? Nessa história toda do divórcio, chegou um ponto que nós tínhamos que falar com quem a gente queria. E aí, deu o dia de falar, minha irmã deu um jeito de não ir, falou que tinha prova na escola, que não podia falar. E aí sobrou pra mim ir lá, né? Que eram as duas mais velhas, né? Ir lá falar pro juiz com quem que a gente queria ficar, né? E era uma conselheira tutelar. E ela veio, conversou comigo. Só que antes de sair, meu pai sempre falava, se vocês querem ficar com sua mãe, vocês vão pra FEBEM. E a gente morria de medo da FEBEM, né? Anos 90, você imagina. Então ele falou, FEBEM vai separar todo mundo e eu vou matar sua mãe, eu vou preso e vocês, né, não vão se ver nunca mais. E nós, os 4 irmãos, nós somos muito unidos, muito, né? Acho que o fato do pai ser muito violento, a mãe, né, ter o problema de saúde, então isso uniu muito a gente. E era nós por nós. E aí, a gente tinha muito medo de ficar bem e ficar um sem o outro. Acho que a gente não se importava tanto perder o pai ou a mãe do que perder um ao outro. Isso. E aí, nesse dia, meu pai me mostrou um revólver no carro dele e ele falou, olha, se você falar pra juíza que você quer ficar com sua mãe, eu vou matar sua mãe e vocês vão tudo pra FEBEM. Eu vou preso e vão pra FEBEM. E aí eu fui orientada a falar, né, que minha mãe era louca, que eu tinha medo da minha mãe, né, e contar as coisas que aconteciam só pela visão do meu pai, né, e eu tive que falar na frente da minha mãe. E eu lembro do olharzinho dela triste, né, vendo eu falar aquilo na frente dela, né, e eu tive que falar pra ela que eu tinha muito medo dela, que a gente não queria ficar com ela, que ela não cuidava da gente, que ela era louca. E nesse dia minha mãe tava num estado normal, né? E aí, quando eu saí de lá, que eu vi ela já tava transtornada na rua, jogando na frente dos carros, né? E eu não pude ir lá falar pra ela que não era aquilo que eu pensava. Ele coagiu. E ele me coagiu a falar o que ele queria. E eu falei, por medo do que ele ia fazer. E eu realmente falei na frente dela. O que ele pediu, eu falei. E aí ela perdeu realmente essa guarda. Entendi. Tem a história do travesseiro também, né? Todas as vezes que ela saía da sua casa, geralmente tem o negócio da camisa de força, que você lembra, isso te marcou bastante também, né? Bastante. Deu ver ela, né, amarrada, né? Porque geralmente ela ficava muito alterada. Então ele chamava a polícia ia e ela falava, não, mas minha casa é aqui, né? Meus filhos, ele não deixa eu ver meus filhos. E acho que o fato de ninguém dar ouvido ao que ela falava, ela ficava muito alterada. Então ela agredia, né? Ela via o policial, ela tentava tomar o revólver e tal. Então sempre tava um carro de polícia e uma ambulância, né? E eu lembro que sempre, todas as vezes, ela saía amarrada na cabeça de força. Uma dessas ocasiões eu lembro que eles tentou colocar ela na maca, não conseguia, ela saía mesmo com a camisa de força. E lembro que né, meu tio foi empurrar a cabeça dela para ela entrar dentro do carro e bateu, quebrou todos os dentes delas aqui na frente. Mas ninguém tinha compaixão, ninguém falava, pô, não faz isso não, né? E a gente vendo aquilo tudo, a gente só chorava, né? O que a gente podia fazer? Nada. A gente não tinha voz pra falar e nem pra enfrentar ninguém. Criança até hoje tem uma certa resistência de não ter voz, né? Agora tá quebrando um pouco isso, né? E antigamente era pior ainda. Você chegou aqui, como que aconteceu de você conseguir chegar até sua mãe, depois de anos? Aí né, nessa reviravolta toda, ela morar na rua e tal, ela acabou vindo embora pra Minas, porque minha avó já tava morando aqui em Minas, né? E ela ficou alguns anos morando na rua, depois ela veio embora e eu comecei a juntar o dinheiro pra comprar um revólver. E eu falei, eu vou matar ele e minha madrasta. E tinha muito ódio. E eu falei, eu vou matar ele. E aí, nessa, eu me apaixonei na escola, né? Arrumei um namoradinho lá na escola e tava namorando escondido, porque a gente não podia namorar, porque meu pai escolheria quem a gente fosse casar e ele dava 6 meses pra gente casar com quem ele escolhesse, né? E eu não... Né, ninguém ia estar aos pés, né? Ninguém ia estar lá. Então eu comecei a namorar escondido na escola. E aí,
E meu pai não deixou, né? Aí meu pai descobriu que eu tava namorando. E nisso eu já tava juntando dinheiro já. Aí meu pai descobriu, né? Só que ele descobriu, né? A forma que minha madrasta falou pra ele foi outra. Ela não falou, a Edilane tá namorando na escola. Né? Ela falou que eu tava namorando, que a pessoa não prestava, que eu tava usando droga. Né? Contou muito mais do que realmente estava acontecendo. E aí eu lembro que meu pai, né? Eu cheguei da escola e falou, onde você tava? Eu falei, lascou. E eu tinha matado a aula realmente pra ficar com essa pessoa. Aí ele falou que já sabia onde eu tava, né? Me xingou, tal, me chutava, me batia. E eu lembro que ele me levantou pelo pescoço e começou a apertar. E foi a primeira vez que eu enfrentei ele. Eu pedi pra ele me matar. Eu falei, você me mata, seu desgraçado. Ou você me mata, ou eu vou te matar. E nisso ali ele entrou em choque, né? Que eu nunca tinha enfrentado ele. Eu nunca tinha falado um A pra ele. Né? Talvez ele nunca foi, né? Ele nunca foi confrontado. Isso. E aí, essa foi a primeira vez que eu enfrentei meu pai, né? E enquanto ele tava ali me enforcando, eu falei pra ele que, né, que ou ele ia me matar ou eu matava ele. E aquilo pra ele foi um choque, né? Que até então, eu nunca tinha enfrentado ele, eu nunca tinha tido coragem de abrir a boca enquanto ele tava me batendo, né? Tanto que houve situações, por exemplo, dele tá tentando asfixiar minha mãe com um travesseiro e eu não ter coragem de falar pra ele parar. A única reação que eu tive foi simplesmente abraçar minha mãe e ficar abraçada nela e até ele parar. Né? Então, até então, eu nunca tinha tido coragem de enfrentar ele. E essa foi a primeira vez. Né? E nessa cena toda ele fingiu um desmaio, né? Porque ele ficou em choque, ele paralisou ali e falou, nossa, né? Ela teve coragem de enfrentar. Reagiu. E aí ele começou a fingir que estava tendo um desmaio. Né? E aí meus irmãos apareceram, todo mundo pra acudir, apareceu o vizinho, o que tá acontecendo, e ele ali fingindo que tava passando mal, fingindo que tava tendo uma convulsão. E eu olhando aquela cena ali, eu falei, não, eu não aguento mais. Né? Eu já tava assim num nível de estresse que eu não aguentava mais aquilo. E eu pensei comigo, eu não vou fazer uma besteira, eu não vou estragar minha vida por causa dele. E aí eu peguei o dinheiro que eu tinha juntado, né, que eu ia comprar um revólver, eu peguei esse dinheiro e comprei uma passagem. 2 dias depois comprei uma passagem para vir para Minas, sem nunca ter saído de Suzano, sem nunca ter saído da minha cidade, né, peguei e vim embora, e cheguei aqui, com a cara e a coragem. Meu Deus. E aí, chegando aqui, vim morar com a minha mãe, né, e passei um tempo com a minha mãe e minha vida mudou. Né, não pra melhor, porque aí foram acontecendo outras coisas, né? Que aí eu tive E aí eu tive um convívio maior com a minha mãe, né? Só que aí o tempo já tinha passado, eu já não era mais aquela criança, né? E aí foi que eu fui ter um convívio com a minha mãe. Você consegue enxergar agora seu pai como um pai herói? Um pai que cuidou dos filhos? Um pai que era trabalhador, igual você começou o vídeo falando sobre isso? E a sua mãe como uma pessoa, vamos falar na linguagem, né, chula de hoje, louca? O que você consegue ver hoje? Minha mãe foi uma vítima, né? Eu sempre vi ela como uma vítima, né? Eu nunca enxerguei... Tinha hora que eu tinha muita raiva pelas atitudes dela, sim, né? Porque tinha coisas absurdas que ela fazia, né? Tanto com a gente, por exemplo, de colocar chumbinho na comida, né? Tacar trem do fogão quente na gente, e às vezes ela ficava muito agressiva, batia na gente também. Só que eu sempre vi ela como uma pessoa doente, né? Eu nunca vi... aquela não era minha mãe. E meu pai, eu não sei ainda como que eu enxergo ele, né? Porque ele fez acreditar que tudo que ele fez foi pela gente, né? Então a gente fica não consigo. Uma confusão, isso, né? Porque um morde a sopa que você não sabe até onde que é a realidade, até uma manipulação, né? Acaba acontecendo isso, né? Exatamente. Você contou aí que seu pai tentou enforcar sua mãe e me veio um acontecimento comigo, que eu também sempre tive muito medo do meu pai, né? Foram várias agressões e eu também teve um episódio assim que eu acordei de madrugada e eu me deparei com meu pai enforcando minha mãe. E nisso eu tava com 15 anos. Só que a minha reação naquele dia, que geralmente não era eu paralisar, eu consegui arrastar ele e colocar ele pra fora, sabe? Aí colocou ele pra fora, veio polícia, veio as coisas e ele foi afastado de nós. Aí ele sumiu. Quando ele voltou com flores,
sabe? E sabe o que a gente percebe? Eu até anotei aqui que a religião, qualquer delas, são um grande disfarce para narcisistas, psicopatas, homens de má fé, sabe? De má conduta, porque eles precisam passar uma imagem de bom homem, de família, correto diante de Deus, e eles usam esse argumento para persuadir e manipular as vítimas, entendeu? Causando uma confusão. Você nunca sabe até quanto que ele vai ser ruim demais. Você fica naquele morde-a-sopra o tempo todo, dá aquele nó na sua cabeça. E eu creio que hoje Deus está te dando, abrindo seus olhos, para você ver quem é quem. Porque na palavra do Senhor fala que nada vai ficar oculto diante do Senhor. Então tudo uma hora vai vir à luz, né? E eu acredito que já está acontecendo isso com você. Não estou falando de religião, porque eu não sei o grau da sua dor, mas eu compreendo o seu sofrimento com o pessoal. A pessoa que deveria acolher vocês na igreja, elas fizeram, né, muito pelo contrário, eles jogaram, eles não estavam nem aí para vocês. Pelo que você me contou, eles estavam, as pessoas que tinham mais, né, eles queriam excluir, era banco, era contar pro pai, investigar ele, abusar mais de vocês ainda. Era o filho do pastor que via tudo, muita coisa que acontecia dentro da própria casa e foram muito negligentes, né? Então, assim, só que eu tenho que falar uma coisa, hoje eu vejo que eu também já tive no lado, sabe? Ao decorrer do vídeo eu vou contando a minha história, e eu também já tive desse lado, sabe? De eu ver a pessoa e não querer acreditar que aquela pessoa era ruim, sabe? Porque isso é da gente. Como a gente é luz, a gente não tem coragem de fazer isso com as pessoas, a gente acha que ninguém vai ter, né? E infelizmente as pessoas são más, né? Olha os traumas que você carrega hoje, né? E é muita terapia, eu te aconselho a fazer terapia, porque terapia é vida, terapia vai te dar uma direção, sabe? Para você conseguir lidar com todos esses conflitos. Você, seus irmãos, né? Que eu acredito que todos eles também têm as dificuldades deles, né? Para conseguir lidar com isso. Porque foram feito o que fizeram com vocês e às vezes a pessoa acha que tá tudo bem, deve bater no peito e ainda falar: fui eu que criei, fui eu que estudei, fui eu que fiz, foi eu que aconteceu, mas não sabe. Que às vezes você tem uma doença crônica, que você tá passando por uma situação difícil por causa de algo que foi feito lá atrás com você. O meu desejo do fundo do meu coração, sabe, é que você encontre essa verdadeira paz que só o Senhor pode dar, que faça terapia, que consiga colocar em ordem todos os seus pensamentos, tudo que foi feito com você, sabe? E falar que eu te admiro demais, que eu te conheço, eu tenho a oportunidade de conhecer, de conviver com você, então eu sei que você é uma mãe maravilhosa, que Deus ressignificou sua história com seu marido, né? Que é uma história muito linda. Que tem, né? Você tem uma outra história pra contar, um outro vídeo pra gravar. Conta aí pra nós, dá um spoiler. Quando eu cheguei aqui em Minas, então, eu comecei a ter o convívio com a minha mãe e não foi uma coisa muito boa, né? E aí isso me levou a morar sozinha. Então, e eu já me sentia muito sozinha aqui, né? Não tinha amigos, não tinha ninguém, o que me levou a entrar em relacionamentos frustrantes. Então, tóxicos. Então, me relacionei com uma pessoa e fiquei casada com essa pessoa há 14 anos. Né? E foi um estrago total também. Não falo que eu fui também 100% boa, porque eu também não fui boa para essa pessoa, porque a bagagem que eu trouxe já era uma bagagem ruim, né? Eu não sabia ser uma boa esposa também, né? E foi terrível, mas essa é a história para o próximo capítulo. Próximo vídeo, né? E a sua mãe, me conta? Minha mãe já faleceu, né, quando minha filha tinha 3 meses, foi em 2016, né, ela teve um surto, né, continuou tendo os surtos dela e infelizmente ela cometeu suicídio, né, em 2016. E foi isso, né, não teve final feliz para ela, né, mas nós estamos ressignificando os filhos, né, não teve final feliz para ela, mas os filhos dela hoje são todos, né, são boas pessoas, são bons maridos, né, então eu acho que nós estamos ressignificando o que ela passou, o que ela trouxe pra gente, a gente tá transformando em uma coisa boa hoje. É uma pena que ela nunca vai saber, né, mas assim, entender, né, como que vocês amavam ela, como que, né,
que as coisas foram manipuladas, né? Mas eu creio que Deus é misericordioso, né? Que ela teve a chance, né? A gente nunca pode falar nada, porque a gente não estava lá no último momento dela. Mas vocês, hoje, vocês fazendo a história de vocês diferente, um novo capítulo, um novo significado, né? Da vida de vocês, né? Você tem irmãos que já vieram pra cá, agora você tem mais um pouco de família mais perto, né? Você, então assim, você sabe que pode contar com eles, né? Vocês se uniram bastante com tudo que aconteceu com vocês. Isso é importante falar, que o que a gente não teve do pai e da mãe presente, isso uniu a gente demais, né? Eu falo que a minha irmã, por exemplo, eu falo que ela é minha irmã, né? Porque eu, mesmo tendo madrasta, quem me criou foi minha irmã, né? Quem fez tudo por mim e faz até hoje é minha irmã, né? Então eu respeito minha irmã demais. O que ela fala pra mim é lei. E meus irmãos, nós somos... Nosso Deus é um pelo outro mesmo. Se é a união que a gente tem, eu falo assim, se uma coisa boa que você tirou de tudo que você passou, eu falo que é a união que nós temos, o amor que a gente tem um pelo outro. Isso é né? E acho que era o que deixava minha mãe mais feliz, né? De nós nunca brigar, de nós nunca um ficar contra o outro. Às vezes, né? Dá uma arranhadinha assim, mas nunca ficamos sem nos falar, né? Sempre muito, muito, muito unidos mesmo. Acho que o de mais lindo que eu tenho, né? Hoje eu tenho minha filha também, mas assim, a minha união com meus irmãos é o que minha mãe deixou pra gente. Eu acho que é isso. Ai, que história. E aí, Joyce, me conta o que você achou desse projeto, né, dessa direção. Você tá, né, acompanhando de perto o comecinho. Me conta aí o que você acha. O que isso trouxe para você, do fundo do seu coração? Abra seu coração e fala comigo. Rê, quando você falou que eu ia ser a primeira, né, eu me senti muito honrada, porque você sempre fala que eu sou muito forte, que eu sou, né, e eu, igual eu falei pra você, eu não me vejo assim, mas eu me senti muito honrada de você me ver como uma pessoa forte, como uma pessoa guerreira e tal, né? E isso me trouxe uma coisa muito boa. E falar o que eu passei me traz um pouco de alívio também, pôr pra fora, né? Me trouxe lembranças, né? Igual eu fui te falar contando coisa que eu falei assim, nossa, eu nem lembrava disso. Então assim, porque a gente fica tanto com as coisas boas e vai sufocando as coisas ruins. Então assim, eu comecei a ver um lado, por exemplo, do meu pai mesmo, que estava oculto, né? Aquilo estava dentro de mim, mas estava oculto. Eu estava enxergando ele como um bom homem, um santão, né? Que tá lá na igreja até hoje, tá? E isso me deu um pouco de choque, né? Que eu falei, gente, como é que eu não enxerguei isso, né? Eu passei por tudo isso, eu tive ódio dele, né, num período, né, muito grande, mas parece igual eu tenho contato com ele até hoje, então assim, como se nada tivesse acontecido. Então hoje isso me trouxe à tona tudo. Só que eu sei que eu vou me livrar disso, sabe? Eu sei que minha cura vai vir, né? Porque aquilo estava escondido dentro de mim, né? Tem algo aqui, tem traumas aqui dentro de mim, mas eu sei que com o tempo, com terapia, né? Eu sei que vai mudar, que minha história vai mudar, né? Você sabe, eu tenho crise de ansiedade, né? Já tive depressão, mas assim, eu sei que com o tempo tudo vai passar, tudo vai mudar, né? Então eu acho que isso está sendo, né? Seu projeto está sendo um divisor para mim, né? Que a partir de hoje, né? Eu vou falar de hoje, que é hoje que nós estamos gravando, eu vou ressignificar a minha história. Ai, que lindo! Ai, que bom! E é esse o objetivo, né? Que o projeto veio assim, um projeto que gerou no coração assim do Senhor e foi me entregue assim, sabe, o nome. Eu tava achando que era para ser uma confeitaria, algo desse tipo, e não era. Então acredita assim, eu tô indo na direção do Senhor, é Deus que tá fazendo, Ele tá só me usando como instrumento, e eu creio que Deus vai mudar, ressignificar a história de muitas pessoas, não só de mulheres, sabe, de homens também, que tem homens que passam por relacionamento abusivo, por situações difíceis, sabe, e o objetivo não é nada além disso. E eu falo, se não mudar a vida de outras pessoas, né, você pode ter certeza que tá mudando a minha. Então, pelo menos uma pessoa, né, e eu creio que através de mim também, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente,
Então, eu vou ser usado como instrumento também, né? Então, eu tenho certeza que não, daqui pra frente é só mudança. É verdade. Obrigada. Significa. Obrigada. Então, que você tenha um novo ressignificado na sua vida, sua família, que Deus te abençoe muito. E quando você quiser vir gravar outro vídeo, tá de portas abertas, a sua irmã, né, a sua família, viu? Se sente abraçado por mim e pelo pessoal que vai estar vendo esse vídeo, né, que eu acredito que vai falar o coração de alguém, porque esse vídeo, esse projeto, né, vai ser para ajudar as pessoas. E tem muita gente que às vezes esquece até o que passou, né, e vai identificar com alguma coisa e vai servir, né, de luz, de bênção, de direção para a vida das pessoas. E eu te agradeço de coração por você estar aqui falando. E vamos pro próximo, né? E vamos lá, gente. Eu falo mais uma vez que o transtorno, né, de psicopatia, narcisismo, só pode ser diagnosticado por um profissional que esteja acompanhando a pessoa, que isso quem faz é os profissionais, né? Que o intuito daqui do canal não é dar diagnóstico, né? É alertar as pessoas, mas a gente tá aqui é para somar, é para dar direção, é para dar voz às pessoas, sabe? É para dar voz a essas pessoas que não têm coragem de falar, que querem falar, mas não sabem como começar. E nós estamos aqui para isso. Aí eu vou falar aqui uma coisinha que sempre me falaram para me colocar. Ei, Psyu, me conta a sua história.